14900K, o melhor processador que a Intel tem até o momento, até porque a 15ª geração está prevista para o mês que vem. CPU de 24 núcleos, 32 threads, realmente muito forte, especialmente em multitarefa, em jogos também é um dos melhores do mercado, mas recentemente descobrimos que esses CPUs estavam degradando, não apenas o i9, mas o i7, o i5, CPUs da 13ª e 14ª geração. A Intel lançou uma atualização recentemente que visa evitar essa degradação ao não permitir certos picos de tensão. E isso está relacionado diretamente ao mecanismo de boost, logo relacionado à performance do CPU. Então vem a pergunta, após a atualização, esse cara aqui perdeu ou não performance? É o que nós vamos descobrir na prática hoje, tanto em jogos quanto em renderização. Vamos comigo. Bom pessoal, então aqui está a nossa bancada de testes com 14900K, placa-mãe Z790 Aorus Elite 4080, que é a placa que eu sempre faço os nossos testes, pelo menos nessa geração, depois eu acabo mudando para a geração 50, né? 32 GB de memória, 6000 MHz e a última BIOS até o momento, o F12F. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na BIOS como é que ficou. Bom pessoal, então estamos aqui na BIOS da Z790 Aorus Elite. Vocês vão ver aqui que a versão F12F é a mais recente, é uma versão que está liberando os recursos. Eu estou aqui com a placa-mãe no Default e você vai ver que no padrão ela vai vir assim, ó, Intel Default Settings Extreme. Até sou estranho, por que está Extreme aqui? Porque é o padrão da Intel. Observe que ele vai desabilitar aqui, ó, esse Gigabyte Perf Drive e o CPU Upgrade, que é tipo um overclock automatizado, assim como o Enhanced Multicore, que é o que libera ali o boost um pouco acima do padrão. Então esse aqui é um perfil conservador dentro dos parâmetros da Intel, só que no modo um pouco mais avançado, tá? Então você tem o modo Performance, caso você queira, e eu posso desabilitar. Quando eu desabilito isso daqui, eu estou fazendo então o desbloqueio do processador, e aí eles até dão uma mensagem de aviso. Aí eu posso voltar aqui a mexer no CPU Upgrade, conforme vocês estão vendo, ou vir aqui no Perf Drive e colocar Instant 6 GHz, enfim. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer o teste como vem, tá? Que é esse modo extremo bloqueado, tá? E com a placa aqui tudo certinho, né? O XPO, XMP em 6000 MHz. Então nós vamos entrar no sistema operacional e fazer o teste. Bom pessoal, então estamos aqui na área de trabalho, rodando o teste inicialmente no Blender, uma renderização pesada, para a gente justamente comparar como está o 14900K com essa nova BIOS em relação à BIOS antiga. Eu tenho aqui um vídeo do review do 14900K que eu fiz lá em dezembro de 2023. E a gente está vendo como é que era o CPU em estoque. Ó. Ele batia aqui 5.500 MHz, 1.248, consumo 278 watts, tá? E 97 graus. Nós vemos aqui que agora nesse perfil ele chega a bater 5.400, 5.700, mas tem uma variação aqui, às vezes cai para 5.000, 5.100. A temperatura caiu bastante e o consumo caiu também. Por quê, pessoal? Lucas, mas reduziu a temperatura? É porque agora esse perfil padrão ele deixa o clock realmente mais baixo. Esse perfil que tinha antes, a própria placa-mãe estava liberando automaticamente. Não só a Gigabyte, todas as marcas estavam fazendo isso. Eles estavam liberando automaticamente o Enhanced Multicore, que hoje você precisa liberar manualmente. Por isso que você vê que aqui estava mais quente, o clock estava mais alto. Então, isso significa que se eu rodar um teste de performance, eu vou observar uma redução. Justamente porque agora é como se o estoque do CPU estivesse sendo respeitado. E apesar desse CPU falar, tem ali um núcleo que bate 6 GHz, 5 ponto tanto. Em multicore, quando você faz isso daqui, ó, quando você coloca todos os núcleos e threads em utilização, você vai ter os clocks reduzidos por conta dos limites térmicos e principalmente limite de consumo do processador. Então ele está batendo aqui, ó, 200 amperes, 253 watts e os clocks, obviamente, caem, tá? Então, se eu testar dessa forma, claro, vai ter redução de performance, que é o que a gente vai observar na prática nesse momento. Eu vou abrir aqui o Cinebench R24, tá? E nós vamos fazer uma renderização rápida aqui do multicore para vocês. Pessoal, se esse vídeo está sendo interessante, compartilhe com um amigo que tem a 13ª ou 14ª geração, não necessariamente o i9, o cara tem um i5, 13600K, já é um CPU que está na lista dos afetados, tá? E é importante que vocês entendam isso. Então olha só, eu estou rodando mais uma vez o teste aqui,
só para vocês verem essa performance preliminar, é um teste rápido, tá? Aqui você vê que ele continua batendo por volta, ele chega a pegar 5.300 em um outro momento, mas normalmente o clock fica menor porque é o estoque do processador, tá? E a temperatura fica visivelmente menor, não porque houve uma otimização na temperatura, mas porque simplesmente o estoque agora é o estoque. O estoque é respeitado, e aí você compara com a BIOS anterior versus a BIOS nova, você vai ter a impressão que está desempenhando menos, e a gente vai comparar agora. Vamos aguardar que o teste terminar. O pessoal está quase finalizando aqui o teste, né, no Cinebench, e aqui eu vou mostrar para vocês a comparação de como era o CPU em estoque, né? O estoque que na verdade liberava o multicore em Ansement. Então a gente vê que ele fazia 2.193 pontos no multicore e no single core 136. Aqui vocês vão ver que ele já fez menos, ele fez 2.048, que era algo esperado, afinal os clocks estão menores. Mas vocês observam que na prática essa redução não é tanta. Se você pega 2.100 e pouco para 2.048, para que não ligue e tirar aqueles 2, 3% ali, o CPU ficou mais estável, mais frio, consumindo menos e com uma performance um pouco menor. Então é um perfil perfeitamente usável para o cara que não é maníaco do FPS do benchmark, tá? Bom pessoal, entrei aqui no Cyberpunk para vocês darem uma olhada como fica o desempenho jogando, tá? Com a 4080, observe que o clock do CPU em jogo ele é menos afetado do que no render, com uma carga maior ele vai cair. Então a gente consegue bater ali 5.378 com uma temperatura razoável, 74, né, 49% de uso. O consumo do CPU sim é bem elevado. Em relação a CPUs como por exemplo o 7800X3D, que entrega um desempenho muito parecido e às vezes até superior, normalmente superior, tá? Consumindo uma fração disso daqui. Mas você vê, com esse perfil, cara, quem tinha um processador, cara, consegue até mesmo trabalhar com um clock mais baixo, com uma temperatura boa, com consumo menor do que estava antes, tá? Por conta de agora o estoque ser realmente o estoque do CPU. Isso estava acontecendo desde a 9ª geração, viu? Tinha reportes lá fora já sobre isso, e eu já vim avisando isso nos meus reviews. Se eu voltar aos reviews aí da 11ª geração, estava acontecendo da mesma forma, tá? Bom, eu vou fazer agora um testezinho rápido aqui, que é o teste de benchmark, para vocês verem como é que fica. Bom, então esse aqui é o benchmark do game, onde eu faço os meus testes. Vocês vão ver ali o FPS médio, 1% low, tá? Você vê que o clock aqui está ali na casa dos 5.378, próximo do que estava ali jogando lá fora. Aqui dá mais FPS porque é uma cena interna, e é legal desse benchmark porque ele mostra justamente isso. Tem muitas partes do jogo que você passa dentro de partes internas e depois você sai para a região externa. E assim que terminar aqui, a gente vai comparar com o resultado anterior que eu tinha, que é o que a gente mostra nos nossos gráficos, tá? Comparando ali com diversos processadores. Então ele está fazendo ali na média agora 236, 237. Em seguida esse teste a gente vai reiniciar, eu vou colocar aquele modo que desbloqueia um pouco os clocks, só que ainda dentro desse perfil da Intel, de manter a tensão em valores controlados, tá? Então você vê que nesse momento ele está ali a 228 de média, 227, 28 de novo, finalizando aqui então, deu 228 de média, certo? Ok, aqui vocês estão vendo todos os parâmetros, tá? Que é o Full HD médio, assim como eu rodo lá. E agora a gente vai vir aqui na área de trabalho, estou fazendo tudo assim, digamos ao vivo, né? Ó, tava dando antes com 14900K 232 de média. Então quer dizer, reduziu 3, 4 frames aí, cara, para você ter um CPU mais seguro. Na minha opinião, vale bastante a pena fazer isso, tá? E aí, cara, de repente o cara é entusiasta, o cara quer o máximo do máximo, beleza, aí cada um. Mas pra mim faz total sentido manter esse perfil que a Intel colocou, sacrificando um pouquinho o frame rate, tá? Pra você ter um CPU mais tranquilo. Tudo bem? Agora, vamos lá ver como é que fica com aquele perfil desbloqueado. Voltando aqui na BIOS então, nós vamos vir aqui no Intel Default Settings, a gente vai tirar do Extreme e colocar no desabilitado, certo? Eles informam que aqui, caso você faça isso, você pode anular a garantia, porque alterações podem eventualmente trazer algum problema para o processador, então ciente disso tudo.
eu vou vir aqui, eu posso ligar o multicore enhancement, mas eu posso simplesmente trabalhar com os perfis que a própria Gigabyte oferece. Eu tenho aqui o 6 GHz instantâneo, que, cara, vai ficar muito quente. Para mim faz sentido colocar apenas esse aqui, ó, Spec Enhance. Basicamente, o que o Spec Enhance vai fazer? Conforme vocês estão vendo aqui, ó, temperatura baixa com uma performance competitiva. Então ele não vai chutar o pau da barraca, entendeu? E aí quando eu habilito isso daqui, observe que ele vai desabilitar o enhance do multicore, que é aquele boost mais grosseiro, aquele boost que você só joga clocking lá em cima, muitas das vezes estava estourando a tampa nas tensões. Então o Spec Enhance aqui, isso vai mudar, esse nome muda de placa para placa, tá? A gente vai vir aqui e vai salvar e sair, e vamos refazer os testes no Blender, Cinebench e no Cyberpunk 2077. Bom pessoal, então estamos de volta. Eu vou reiniciar aqui a renderização no Blender agora com essa performance um pouco liberada, não chega a ser aquele boost grosseiro, só joga clock e deixa a tensão ir lá para casa no chapéu. Você vê que a tensão ficou um pouco maior, tá? Mas ainda é algo aceitável, não é algo absurdo. O clock foi lá para cima, 5.700 MHz, ele vai começar a oscilar, porque tem um prazo para começar a oscilar, afinal ele acabou de chegar a 100 graus, tá? Então ele vai, ó, tá vendo, 5.500, 5.400, ele vai acabar estabilizando por volta de 5.400, 5.500 MHz. Você vê que o consumo chegou a 332, porque a gente realmente liberou um pouco o processador, assim como a Intel tinha dito que eles não iriam impedir o overclock, tá? Só que eles iriam ainda preservar esses picos de tensão que estavam acontecendo, e não necessariamente essa tensão única, esse core voltage, mas os picos de tensão, porque se você for ver aqui, ó, eu tenho um monte de tensão individual em cada um dos núcleos, então às vezes estava acontecendo de um ir lá para cima e começava a ver a degradação, tá? Então você vê que ele chega ali por volta de 5.400, e se vocês forem relembrar, era exatamente esse clock que tinha lá em dezembro de 2023, quando eu testei, ó, 5.400, 5.500, 5.600, ficava oscilando, né? 100 graus, aqui o consumo estava marcando 280, tá? E aqui a tensão estava um pouco menor, 1.248. Então houve alterações, aqui você vê que ele tá com uma tensão bem alta, tá? Acho que foi até um bug a hora que eu fechei ali, ele voltou, mas está por volta de 1.3, 1.38, tá? Então de BIOS para BIOS também pode ter alteração de tensão. Sinceramente, cara, eu ficaria com aquele outro perfil. Eu acho que o CPU ficou bem melhor, não precisa ficar batendo 100 graus desse jeito, tá? Eu estou usando um bom watercooler de 280mm aqui, tudo bem? Mas rodando aqui o Cinebench, a gente vê que a tensão agora volta a cair para patamares menores, tá? Afinal o CPU ele já está trabalhando em uma carga alta por mais tempo, tá? Observe que ele está aqui, ó, com 5.300, 5.400 MHz, que vai variar também, claro, o E-Core tem um clock menor. O consumo está nos 253, mais ou menos. Então você vê, ó, 1.248, era o VID que a gente tinha observado no outro teste antes, né? E aqui você vê que ele vai acabar tendo uma pontuação maior. Olha lá, 2.082, 2.131, vou esperar ele finalizar aqui o teste. 2.165, ele tinha feito lá no outro teste 2.193, então lá estava um pouquinho melhor ainda. Eu considero isso aqui uma variação de rodada, tá? Até porque eu tinha feito um teste ontem aqui, olha só. Ontem, tá vendo? 27 do 8, aliás, hoje mesmo, no mesmo dia, 27 do 8, ó, e tinha ficado os mesmos 2.193. E você vê que era um teste agora, com essa BIOS mesmo. Então, variação de rodada. Eu rodo uma vez, rodo duas, rodo três, vai dar a cada hora uma pontuação diferente aqui. Então, o que a gente vê aqui é que se eu libero o CPU, ele vai entregar o que entregava antes, tá? Então você tem essa escolha caso você queira estar fazendo. Então, jogando aqui no Cyberpunk, a gente observa ali que o clock agora fica em 5.677, né? Um clock tá ali uns 200 MHz acima do que estava no Intel Baseline, né? A gente vê que a temperatura não muda tanto. Então isso é um ponto importante, porque de repente o cara tem um 14900K e joga, por mais que você vai ali e ligue ou não ligue o recurso, a diferença às vezes nem sempre é tão grande, porque para jogo a carga é menor, tá? Deixa eu entrar aqui nesse uninho aqui, ó. Ou Cybertruck é melhor, cara. Ô, caramba. Ô tiozinho, ô tiazinha, presta o uninho aí.
Valeu, depois devolvo. Ó. Tá, pega. Carro do futuro, velho. Carro que só cabe o passageiro, cara. Tá, pega. A mulher é mafiosa aqui, velho. Tanta gente que veio defender ela. Certo? Então, pessoal, então aqui você vê CPU assim, estável, não tive problema de travamento e estabilidade. Certo? E peço agora o feedback de quem tem CPUs Intel 13ª, 14ª, atualizou as BIOS, o que vocês têm a dizer sobre isso. Tá? Vamos agora fazer o nosso benchmark ali. E aí, estão curiosos para saber como é que é a 15ª geração Intel, cara? Os Core Ultra 200K, tem rumores que falam que vai ter um consumo menor, né? IPC ali talvez 15% a mais. Vamos executar aqui o benchmark então, começando. Você vê que visivelmente o clock também tá maior aqui, ó, tá 5677, 80 graus, 185 watts, o James está aparecendo ali embaixo com o cachorrinho, tá? E nas mesmas condições, cara, é a mesma placa de vídeo, a mesma memória RAM, é a mesma placa-mãe, tá? Só com a BIOS alterada. Você vê que o FPS médio já está maior do que estava ali naquele teste anterior que a gente fez, tinha dado 228 de média, né? Aqui está 239 nesse momento, só que era na cena interna, agora ele vai atualizando aqui fora porque é mais pesado mesmo, né? Usando 10.720 de memória RAM. Placa de vídeo não utiliza tudo, então tem gargalo sim, mesmo 14900K, porque o gargalo sempre existe, ele só muda de lugar. E agora FPS médio ali, 233, fechou, 233, certo? Aqui, ó, aqui estão vendo, tudo certinho, 233, que tinha dado lá no nosso teste 232, ou seja, uma variação de rodada, um frame para mais, um frame para menos, realmente não faz diferença. O que a gente viu é que não teve alteração de performance. Tem quando eu uso o estoque, é que antes isso daqui era o multicore enhancement que por padrão era liberado automaticamente, era como se fosse o estoque. Ok, esclarecido, bora para a conclusão. Bom pessoal, então o que nós vimos é que após essa atualização o CPU permanece muito parecido com o que estava, porque esses picos de tensão não aconteciam com todos os processadores, em todas as placas-mãe e em todas as situações. A forma como a Intel colocou agora, junto com as placas-mãe, é uma forma mais segura de utilizar. Então, a forma inicial que você reseta a BIOS, você acaba de instalar a placa-mãe, já é a forma ideal de você utilizar. Você pode desbloquear, conforme eu mostrei aqui, que ainda assim, naquele desbloqueio que eu fiz, ele preserva o pico de tensão, ele não vai deixar chegar até ali. Lógico, dá para eu desbloquear completamente o processador, até porque é um CPU final K desbloqueado, mas a gente já viu que não é lá tão indicado, porque pode vir a degradar. Uma vez degradado, ele passa a ficar instável. A própria Intel recomenda que no caso dos CPUs instáveis, essa atualização talvez nem resolva, e aí é só caso de RMA, tá certo? Bom, então é isso que nós vimos. Em termos de performance, quem já tinha um Core 9, um Core 7, ao atualizar, não deve sentir uma diferença, a não ser que mantenha aquele perfil padrão. Se você desbloqueia um perfil, conforme eu mostrei, isso vai variar de placa-mãe para placa-mãe, você consegue manter basicamente o mesmo nível de desempenho que você tinha antes. Um grande abraço e até o próximo vídeo, e assim que lança a 15ª geração, estaremos de olho aqui para ver o que a Intel vai oferecer em relação aos CPUs AMD. E aí, cara? Eu quero ver a treta, hein? Até mais.